Você já soube com clareza que uma relação te fazia muito mal? Você já enxergou os sinais, você já sentiu os alertas no seu corpo, você já ouviu a sua intuição dizendo você não merece isso, você precisa ir embora. Mas mesmo assim, você ficou. Tentou mais uma vez, deu mais uma chance para essa relação, se convenceu de que ia melhorar, de que ia ficar tudo bem, e se viu ali presa em um vínculo que te machuca muito, mas que você não consegue soltar. Talvez hoje você se cobre muito por isso, se julga. Você se pergunta, por que eu não consigo sair dessa relação? Por que eu volto sempre, mesmo sabendo que não vai mudar? Por que eu sempre me permito dar uma chance para essa pessoa se não vai mudar? A relação vai continuar sempre da mesma forma caótica. Por que eu tolero o que tanto me destrói? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é fraqueza, não é falta de amor próprio, não é burrice, não é carência excessiva. Isso tem nome. E esse nome é crenças, medo, culpa. Essas são as armadilhas internas que te mantêm em lugares onde a sua alma ela já não cabe mais. São histórias que você aprendeu sobre amor, abandono, sobre merecimento. São vozes antigas que dizem melhor isso do que você ficar sozinha. Você precisa ter alguém na tua vida. Amor dói mesmo, é assim. Todo relacionamento é complicado. Se ele me machuca, talvez a culpa seja minha. Talvez o problema esteja comigo e não com ele. E hoje nós vamos desatar esses nós invisíveis. Vamos olhar de frente para essas ideias que te prendem sem você perceber. Nós vamos entender de onde elas vieram e com muita consciência começar a reescrevê-las, porque a sua liberdade emocional, ela não começa só com uma decisão externa, ela começa aqui dentro. Você não está sozinha e você pode sair desse lugar e nós estaremos juntas. As crenças são como lentes invisíveis pelas quais você enxerga o mundo. Você não nasceu com elas, você as aprendeu, você ouviu, você viu, você sentiu. Em algum momento você acreditou nessas crenças. E quando a gente acredita por tempo demais, essas ideias elas deixam de parecer pensamentos. Elas viram verdades absolutas na nossa vida. Mas muitas vezes são verdades que nunca foram questionadas. Na dependência emocional, essas crenças, elas se repetem com um eco muito antigo, como a gente já aprendeu. E elas acabam moldando os seus vínculos do futuro, né, do presente. As suas escolhas e até a forma como você se trata também. Talvez você já tenha se pegado pensando, eu preciso dele para ser feliz, eu não consigo viver sem ele. Como se a sua felicidade morasse fora de você. Como se sem o outro tudo perdesse o sentido. Ninguém mais vai me amar. Outro pensamento muito típico. Como se aquele amor, mesmo que doloroso, fosse o único que te restasse. E por medo de não viver outro amor, você se agarra exatamente a esse. Uma outra crença, quem tem dependência emocional desenvolve. Se eu terminar, eu vou me arrepender. Você sente que você está infeliz, mas assim, você tem pavor de se arrepender e fica paralisada, como se você estivesse numa encruzilhada sem saída alguma. Uma outra crença, talvez o problema seja comigo. Você começa a duvidar da sua própria percepção. Você acredita que está exagerando, que você é sensível demais, que se você mudasse, talvez o outro te tratasse melhor. E olha que absurdo, você acaba se moldando a tudo isso. Uma outra crença, melhor um relacionamento ruim do que ficar sozinha. Como se a solidão fosse mais assustadora que a dor constante que você sente. Como se o amor ele fosse um prêmio assim muito escasso.
E como se você tivesse que aceitar qualquer versão desse prêmio. Essas frases, elas parecem simples, mas quando elas são internalizadas, elas fazem tolerar o intolerável. Você começa a justificar o que te machuca, a recuar quando você, na verdade, deveria impor limites, a dar 1001 chances para a pessoa, mesmo quando cada uma delas te afasta de si. Você começa a negociar com a sua dignidade, com o seu valor, com o amor que você mesma deveria se oferecer primeiro. Mas hoje você está aqui para começar a questionar essas crenças, para perceber que nem tudo que te ensinaram lá no passado eram verdades absolutas e que você pode escolher novos pensamentos, novas crenças, pensamentos que te libertem, não que te aprisionem. E você merece amar sem se anular. E isso começa pelas ideias que você carrega sobre o que é o amor. O que é o amor para você? Vamos juntas reconstruir essas ideias todas, com mais verdade, com mais respeito, com mais você. Vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha conseguido nomear em voz alta. O medo de ficar sozinha. Não é só um incômodo, é uma sensação que consome você por dentro, que deixa o peito apertado, a respiração curta, o pensamento acelerado. Você já viveu isso? Presta atenção. O outro demora a responder. A mesma história, tá? Estou sempre pegando as mesmas histórias pra gente pensar a respeito. E o coração dispara. Você pensa em terminar, mas você sente como se o chão ele fosse desaparecer. Você fica sozinha num sábado à noite e sente como se fosse invisível no mundo. A relação ela está te machucando horrores, mas só de imaginar não ter mais ele ali, você entra em desespero, você entra em colapso. Mas preste atenção em algo muito importante. Não é a ausência física do outro que te destrói. Não é o fato dele não estar, é o vazio que aparece quando ele se afasta de você. É o eco que surge quando ele silencia. É o medo de você não ter para onde correr emocionalmente. E aí você pode pensar, é ele quem me faz falta, é a ausência dele que dói. Mas e se eu te disser que esse vazio não é dele? Esse buraco que dói, ele não foi criado pela saída de alguém agora, ele é antigo. E ele fala de uma ausência muito mais profunda, a ausência de você por você mesma. É a falta de vínculo com a sua própria presença. É não saber se escolher, é não saber se acolher, se escutar, se conter. É carregar dentro de si uma história onde o amor ele sempre vinha do lado de fora e quase nunca de dentro. Porque assim, muitas mulheres não foram ensinadas a serem suas próprias companhias. Elas foram ensinadas a cuidar dos outros, a agradar, a conquistar, a se adaptar, a esperar, mas não a se bastar, não a se amparar emocionalmente. E aí, quando o outro vai embora ou ameaça ir, tudo desmorona, porque parece que com ele vai embora também todo o seu valor, a sua paz, a sua identidade. Mas aqui vai uma revelação poderosa para você. Você não tem medo da solidão. Você tem medo de ficar consigo mesma e não saber o que você vai fazer com a dor. Você tem medo do silêncio revelar o quanto você se sente pequena, o quanto ainda carrega feridas não curadas, o quanto você sente que só tem valor se alguém lá fora te validar. Mas existe uma diferença que muda tudo. Estar só é um estado. É o fato de não ter alguém fisicamente presente. E isso é natural em muitos momentos da nossa vida. Ser abandonada é uma ferida. É a dor emocional de você não ter sido escolhida, de ter sido deixada, talvez lá atrás, né, na infância, na adolescência, em algum momento marcante da sua vida. E é essa ferida que ainda tá gritando cada vez que alguém se afasta de você. Não é o agora te destruindo, é o passado pedindo cura.
E o mais bonito é que essa cura, ela não depende do outro. Ela começa quando você escolhe ficar com você. Quando você não se abandona mais emocionalmente toda vez que alguém se afasta fisicamente. Essa é uma nova construção, é um novo vínculo entre você e a sua própria alma. É você olhando para dentro e dizendo, eu tô aqui, eu vou segurar a sua mão, eu não vou te deixar sozinha de novo. Estar só não precisa mais ser sinônimo de vazio. Pode ser um momento de reconexão, de silêncio bom, de descanso. E isso é aprendido passo a passo, resgate a resgate. Você pode transformar o medo da solidão em um espaço de paz. E esse espaço começa a nascer agora. Vamos juntas. Você começa a pensar em sair. Seu coração, ele já está cansado, o seu corpo está dando sinais, a mente já não encontra mais uma paz. E mesmo assim, você hesita, porque no exato momento em que surge a possibilidade de ir embora, a culpa aparece. E ela vem com frases como, mas ele tem problemas, como se os traumas dele fossem de sua responsabilidade. Como se você tivesse que curar as dores dele. Como se por ele ter uma história difícil, você tivesse que aceitar o peso dela, mesmo quando isso, na verdade, te afunda. Mas ele disse que me ama. Como se o fato de alguém dizer eu te amo justificasse tudo. Como se o amor declarado fosse suficiente para ignorar a dor vivida por você. Mas eu não quero magoar, como se fosse sempre sua função preservar os sentimentos do outro, mesmo que isso custe a sua saúde mental, o seu brilho, a sua paz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa culpa, ela não nasceu em você. Ela veio de um sistema inteirinho que desde muito cedo te ensinou a se responsabilizar por todo mundo, menos por si. Que ensinou que mulher boa é a que aguenta, que amar é sofrer calada, que terminar é cruel, que mulher não pode ficar sozinha, que buscar a paz é egoísmo. E com tudo isso, você aprendeu a se sentir mal quando você tenta se proteger, a se culpar por colocar limites, a duvidar da sua decisão de ir embora de um lugar que claramente te faz mal. Mas hoje eu quero te convidar a escutar outra voz. A voz da mulher que está nascendo dentro de você. A mulher que diz, eu posso reconhecer a dor do outro, sem me sacrificar por ela. Eu posso me afastar com respeito e ainda assim me escolher. Eu posso amar e mesmo assim partir. Porque ficar aonde dói não é prova de amor para absolutamente ninguém, mas é abandono. Abandono de si mesma e não do outro. E sabe o que mais? Assim, você não tem culpa por escolher a sua paz. Você não tem culpa por não aguentar mais. Por perceber que você tentou tudo e que agora o que resta é você se resgatar. O amor verdadeiro por você mesma não te aprisiona, ele te liberta. Então, se você está nesse momento, se essa culpa ainda te pesa, respira. Você não está sendo cruel. Você está sendo corajosa demais, demais. Corajosa por você quebrar os padrões, por interromper ciclos, por você dizer basta. E isso é o começo de uma nova história. Vamos seguir. Hoje, no caderno pessoal, você encontrará um exercício chamado Roda da Verdade. Ele tem 3 colunas. A coluna de crença limitante. Essa coluna é a coluna em que você vai dizer o que você pensa que te paralisa. A coluna origem dessa crença. Quem que te ensinou isso? E em que momento da sua vida isso nasceu? E a nova verdade. O que você escolhe acreditar a partir de hoje? Vou te dar exemplo. Crença, ninguém vai me amar.
Origem: ouvi isso após um abandono na infância. Nova verdade: eu sou amável, eu mereço vínculos saudáveis. Reescrever essas verdades é mais do que simbólico, é o começo, na verdade, de uma nova identidade emocional. É a forma de você estabelecer crenças saudáveis para a tua vida. Você pode até sentir que você está presa a ele, ao jeito que ele te trata, a forma como ele te olha, ao pouco que ele te oferece. Mas a verdade, talvez dolorosa, mas também libertadora, é que você não está presa no outro. Você está presa ao que você acredita sobre si mesma. Você está presa à ideia de que você precisa se esforçar para merecer o amor. Você está presa ao medo de não ser suficiente para o outro. Você tá presa à culpa que te impede de estar indo embora. Você tá presa às vozes que lá atrás te ensinaram que o outro, ele sempre vem primeiro. E que você só merece paz se você não incomodar, se você for uma boa menina. Essas amarras, elas são internas e por isso podem ser desfeitas por dentro. Uma por uma. Com muita coragem, com consciência, que é a nossa palavra do curso. E, acima de tudo, com acolhimento. Porque você não vai se libertar se culpando, você vai se libertar se entendendo, se olhando com compaixão. E é esse o próximo passo da nossa jornada. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre algo que muita gente confunde, mas que é profundamente transformador. Autoestima emocional. Não aquela autoestima superficial, baseada em maquiagem, curtidas, aparência. Não aquela que desmorona no primeiro sumiço, no primeiro olhar atravessado, mas a autoestima que nasce do respeito por quem você é por dentro, nos dias bons e nos dias difíceis também, na presença do outro e na sua presença. A autoestima que te faz olhar no espelho e dizer assim, eu mereço mais do que migalhas. E sabe o que é mais bonito? Você pode começar a construir isso agora, neste momento. Você não precisa estar pronta, você só precisa estar disposta, porque eu estarei aqui com você. Te espero na próxima aula. Vamos juntas!